Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com todo o povo de Deus, amém? Vamos dar início nesse momento, em nome de Jesus, culto esta noite. Quem trouxe a sua Bíblia, aleluias, abra comigo nessa noite, nos Salmos, de número 98. Salmos de número 98. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. A palavra do Senhor diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém? Amém. Diga comigo nessa noite: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. De novo, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Porque Ele tem feito maravilhas. 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 Amém? Aplauda Jesus nessa noite. Ele está aqui com você. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo e poderoso. Aqueles que podem se ajoelhar comigo, vamos estar neste momento falando com o Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo. Com alegria no nosso coração, vamos entregar o nosso culto, vamos entregar o nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Nessa noite, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Mais uma vez, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Digno de toda honra. Digno de toda honra. Digno de toda glória. Digno de toda glória. De novo, bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. A ti eu louvarei. A ti eu louvarei. A ti adorarei. A ti adorarei. Porque o Senhor é meu Deus. Porque o Senhor é meu Deus. O Senhor é meu escudo. O Senhor é meu escudo. É a minha fortaleza. É a minha fortaleza. Em ti confiarei. Em ti confiarei. O Senhor é a vitória. O Senhor é a vitória. Eu preciso todos os dias. Eu preciso todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão felizes de estar na presença de Deus aqui essa noite? Quantos aqui creem que Deus vai fazer um milagre na sua vida? Que você venha dar a paz do Senhor para o seu irmão do seu lado, você não precisa tocar na mão, mas profetiza uma palavra de bênção na vida dele. Se você é instrumento de Jesus, Ele vai usar a sua vida. A gente vem aplaudir e exaltar o nome do Senhor essa noite. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele vive, posso ver no ar. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu venho
convidar os irmãos para estar abrindo a sua Bíblia nesta noite, na palavra que vai ser pregada, ministrada em nome de Jesus. Coloca só um pouquinho mais de som para mim aqui, Augusto, fazendo favor. Glória a Deus, aleluias. Salmos de número 133. Salmos de número 133. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Salmos de número 133. Vamos fazer a leitura. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Ore pela minha vida, peça ao Senhor que nesta noite esteja aí derramando da sua unção sobre a minha vida, para que eu possa trazer uma palavra segundo a vontade de Deus. Querido Deus, nós fizemos a leitura da Tua palavra. Estamos aqui nesta noite, Espírito Santo, para sermos direcionados pelo Senhor mais uma vez. Quero pedir ao Senhor que esteja abençoando cada um que vai estar ouvindo esta mensagem, os que estão presentes neste culto e os também que vão estar aí ouvindo nos seus lares. Que esta palavra, Senhor, que vai ser ministrada, que ela venha fazer a Tua vontade no coração e na vida de cada um. Senhor, eu peço a Tua direção. Fala conosco, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja pode se assentar. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez ou não? Todo mundo, os irmãos são de casa. Tem um irmão ali, glória a Deus pela vida dele. Como a igreja quer receber o irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, viu? O Senhor possa derramar das bênçãos dele sobre a sua vida, aleluia. Daqui a pouco nós estaremos aí participando da Santa Ceia. Em nome de Jesus, eu creio que será uma bênção. Queridos irmãos, talvez a palavra que vai ser ministrada nessa noite, eu creio que essa palavra vai ser algo que Deus quer falar conosco, quer nos instruir mais uma vez, sendo noite de Santa Ceia. Eu creio que o Espírito Santo que está aqui, que direciona e sempre direcionou a palavra, Ele mais uma vez vai nos orientar e vai falar conosco. Amém? Se você fizer a leitura do versículo de número 1, dos Salmos de número 133, você vai ver que o salmista, ele deixou escrito: como é bom e agradável. Os salmos, para aqueles que não sabem, são canções. Os salmistas eram os cantores que ali, ao invés de fazer a leitura dos salmos, eles cantavam os salmos. Se nós, nos dias de hoje, nós fazemos a leitura, mas o certo é cantar os salmos. Cada salmo desse que está escrito aqui é uma melodia que foi escrita por um salmista, por alguém que foi inspirado por Deus num momento difícil, né? Outros no momento de alegria, outros no momento de gratidão, outros no momento de desespero, mas todos os salmos que estão escritos aqui são canções. E estes salmos que foi deixado aqui, ele foi aí, o compositor destes salmos foi o rei Davi.
Davi, ele tocava a harpa, mas ele não cantava. Todos os salmos que ele compunha, que ele escrevia, ele entregava ali, né, para os músicos que compunham ali o coral de Asaf, né, que era um coral na época que ali praticamente era o coral tão usado por Deus, que quando eles cantaram ali na inauguração do templo, a glória de Deus se manifestou de tal forma que as paredes do templo ali balançaram, o chão do templo balançava. As pessoas que não puderam entrar dentro daquele lugar, só de tocar nas paredes do templo, elas foram curadas. A glória de Deus se manifestou através da adoração em que estes músicos aí entregavam para o Senhor. Mas se você observar nessa noite, tem um mistério aqui. E quando Davi, ele escreve estes salmos, quando ele compõe estes salmos, ele está querendo aí entrar em um detalhe, o qual é o detalhe que eu quero falar com a igreja nessa noite. Às vezes nós fazemos a leitura da palavra de Deus rapidamente e não meditamos no que realmente a palavra quer falar conosco. Às vezes nós ficamos assim preocupados quando estamos fazendo a leitura, às vezes estamos ansiosos quando estamos fazendo a leitura, às vezes estamos tristes, né? E às vezes não observamos qual é o recado que Deus quer entregar para nós. O salmista, ele, quando escreve estes salmos, ele está querendo dar um recado para a igreja, para os escolhidos, para os separados, para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A frase que ele vai usar aqui nestes salmos é algo que nos surpreende, porque na época em que aconteceu esse fato com Arão, que foi ali colocado o óleo sobre a sua cabeça, na época em que o óleo desceu sobre o rosto, sobre a barba de Arão e desceu sobre o seu pescoço e desceu sobre as suas vestes, isso acontece em um período que Davi nem sonhava em existir. Ocorre 500 anos antes do nascimento do rei Davi. Então, quando Davi ele faz esses salmos, ele está totalmente inspirado por Deus. Deus fala ao seu coração, Deus toca no coração dele para que ele pudesse escrever esses salmos e que esses salmos fossem deixados para nós. Então você pode ver que a Bíblia, quando por cada um que escreve ali os textos na Bíblia, os textos são colocados detalhes por detalhes. A palavra é colocada ali, né, de uma forma em que, se você observar, né, Deus, ele usa a palavra, usa os seus servos para falar conosco de uma maneira profunda. Então, quando Davi, ele escreve estes salmos, ele deixa bem claro, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que há 500 anos atrás foi colocado sobre a cabeça de Arão. Por que ele usa Arão para falar? Porque a única unção sacerdotal que existiu, que aconteceu, foi com Arão, com a linhagem de Arão. Então Arão, né, foi o primeiro sacerdote a ser ungido. A unção sacerdotal, o primeiro a receber foi Arão. Então, depois que ele recebe essa unção sacerdotal, ali vieram vários sacerdotes, inúmeros sacerdotes, mas a única unção, a primeira unção que foi feita, né, essa unção, Deus declarou que, depois que essa unção foi colocada sobre Arão, Deus declarou que esta unção seria perpétua, que ela nunca deixaria de existir. Que então, quando Davi, ele revela a palavra dizendo que esta unção aqui, né, que foi feita, ele vai a 500 anos atrás
para revelar para nós. E quando ele fala sobre esta unção, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce. Ele usa, né, uma unção que aconteceu há 500 anos atrás, mas ele não diz, não é como uma unção que desceu, é como uma unção que desce. Significa que o mesmo poder que aquela unção teve há 500 anos atrás, ela tem o mesmo poder agora. Jesus Cristo derramou o seu sangue há mais de 2000 anos atrás. Ninguém vai dizer que o sangue de Jesus teve poder porque foi derramado há mais de 2000 anos atrás. Sempre nós iremos dizer: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Então, quando ele vai e usa essa palavra, ele está querendo deixar bem claro: essa unção aconteceu há 500 anos, mas o mesmo valor que ela tinha, o mesmo óleo precioso que foi usado lá, ele tem o mesmo sentido nos dias de hoje. Então ele quis dizer que aquela unção que foi colocada lá atrás, que o poder que ela teve, ela tem e vai continuar sempre tendo, porque ela será perpétua. Então eu estou mais ou menos falando a respeito da unção para que você venha entender sobre a palavra que será ministrada nesta noite. Nós sabemos que, né, a azeitona, quando ela é prensada, ela ali libera 7 tipos de óleo. Precioso, óleo bom, óleo de primeira, são 7 tipos. Aquele que vai prensar, né, ali a azeitona, a oliveira, o fruto da oliveira, ele pode até conseguir extrair mais de 20 tipos de azeite daquela azeitona, mas os 7 primeiros é o óleo precioso que ela libera. Então aqui a palavra do Senhor vai falar sobre, né, esta unção, sobre este azeite. Quando Arão recebe essa unção sobre a sua cabeça, o óleo que cai sobre a cabeça dele é um óleo preciosíssimo. É um óleo que parecia, ele era como se fosse um grude. Ele era algo meio que bem grudento, grosso, bem espesso. E então, quando este óleo é derramado sobre a cabeça dele, desce sobre a barba dele, ele poderia pular, ele poderia chacoalhar a cabeça, ele poderia ali fazer movimentos bruscos, que aquele óleo que havia sido colocado sobre a sua cabeça e havia descido sobre o seu rosto, e iria descer sobre as suas vestes, esse óleo não conseguia dar modo de sair da pele dele, nenhum pingo desgrudava da pele dele, de tão grosso e de tão puro que era este óleo. Então, quando este azeite ali era extraído, esses 7 tipos de azeite, era ali usado para fazer pomada, para curar ferida, era usado para cozinhar, era usado como combustível para ali clarear, né, ali, na época as tochas de fogo, né, que eram usadas porque não tinha luz. Enfim, este azeite era usado também para consagrar ali os reis, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, enfim, aqueles que iriam trabalhar na obra de Deus. E então, quando Davi ele se refere a este azeite, dizendo que é bom que os irmãos vivam em comunhão, ele está deixando bem claro algo que eu quero passar para a igreja nesta noite. Muitas das vezes, nós conhecemos pessoas há anos. Tem pessoas que entraram na nossa vida ontem, no ano passado, há vários anos. Tem pessoas que nós conhecemos dentro da igreja. Tem pessoas que ali nós conhecemos porque entra na nossa família. Enfim, às vezes no teu trabalho, às vezes na escola, você tem ali um momento para conhecer alguém. Mas aqui Davi está se referindo aos irmãos. Ele não está se referindo a colega, a amigo, a pessoas conhecidas. Ele está se referindo aos irmãos. É bom que, ó quão bom e agradável
viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso que cai sobre a cabeça, a qual desce para a barba e a barba de Arão. Meus irmãos, nós estamos vivendo algumas pessoas estão passando por situações difíceis. E hoje o Espírito Santo falava comigo algo nesta noite que eu quero falar com todos que estão aqui na igreja. É um recado de Deus, é um recado que você deve prestar bem atenção no que Deus quer falar com você. É bom que você aí guarde no seu coração essa palavra. É bom que você esteja atento no que o Senhor vai te falar, porque o que o Espírito Santo vai ministrar aqui nessa noite da Santa Ceia é algo que para mim é até difícil de ministrar, porque nós temos que ter muito cuidado nas palavras que nós usamos, nas palavras que nós vamos aí usar para instruir os irmãos que estão na casa de Deus. Muitas das vezes nós dentro da casa do Senhor, nós conhecemos irmãos, conhecemos irmãs, e às vezes nós ficamos próximos dessas pessoas, começamos a ter comunhão com essas pessoas, e muitas das vezes o inimigo, ele se levanta para que essa comunhão seja quebrada. Muitas das vezes ele se levanta para que ali aquela comunhão que você tem com uma pessoa próxima, com uma pessoa que é amada, uma pessoa ali que Deus levantou para andar lado a lado com você, seja quebrado. Então o Senhor, quando Ele está instruindo, quando Ele usa Davi para dizer, Ele quer dizer o seguinte: se o Senhor, se você colocou alguém na tua vida, no teu caminho, para andar lado a lado com você, se essa pessoa é de Deus, se essa pessoa serve a Deus, se ela é firme, se ela anda firme com retidão na presença do Senhor, você tem que fazer de tudo para manter essa amizade. Você tem que fazer de tudo para manter a qualidade desta amizade. Então, por isso que ele diz que esta amizade deve ser como óleo. Ainda que haja diversidade, ainda que haja problema, ainda que haja dificuldade, você tem que procurar ser firme com essa pessoa, você tem que manter a tua integridade, tem que honrar essa pessoa, tem que amar essa pessoa, tem que respeitar essa pessoa, tem que ter comunhão com essa pessoa. Muitas das vezes dentro da igreja, o irmão não respeita o outro, não respeita a família do outro, defama o outro, suja o outro, taca pedra no outro, faz de tudo para arruinar a vida dessa pessoa. E às vezes tem pessoas que quando vê que você está próximo de alguém, que aquela união, que aquela comunhão é de Deus, ela faz de tudo para poder fazer com que essa comunhão acabe e termine. Tem pessoas que às vezes saem de lá do outro lado e vêm falar mentiras a respeito da moral do outro, que o outro fez isso, que o outro fez aquilo outro, e isso não tem agradado a Deus e não está agradando a Deus. Quando a gente entra dentro da casa do Senhor, não só dentro da igreja, nós temos que respeitar os irmãos. Se você falar assim, pastora, mas a senhora está querendo dar indireta que tem alguém falando mal aqui? Se tem, eu não sei, mas eu não uso o altar para dar indireta em ninguém. Mas o Senhor falou que a comunhão, ela é crucial dentro da igreja, para o Espírito Santo trabalhar, curar, revelar, ministrar, levantar, abrir porta. Tem que haver comunhão, tem que haver cuidado, tem que haver carinho, tem que haver amor entre os irmãos dentro da igreja. Às vezes você não conhece a pessoa que está sentada do seu lado, às vezes você viu ela algumas vezes, às vezes você entra dentro da casa do Senhor e você passa perto, lado a lado, e você não dá a paz do Senhor, você não sauda a pessoa quando você deveria saudar, porque ela é tua irmã. Nós somos irmãos em Cristo. Então, quando nós entramos na casa do Senhor, nós temos que lembrar do que
Davi falou. Por que será que Davi escreveu isso e deixou escrito tudo isso? Porque com certeza nos tempos em que ele vivia, havia discórdia, havia desunião, havia falsidade, havia mentira. Às vezes a pessoa beija você, te abraça. Às vezes a pessoa chega e fala um monte de coisas lindas para você, mas quando você vira as costas, ela senta um porrete, ela bate para ver a tua queda, ela te defama, ela te suja, ela joga lama nas tuas vestes, se esquecendo que as tuas vestes foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Quando eu jogo pedra e sujeira em alguém, eu estou sujando aquilo que Cristo limpou, aquilo que Cristo purificou. E isso passa desapercebido. A gente não presta atenção, para a gente é uma conversa mais, uma conversa menos, eu ouvi, eu falei. Mas para Deus, aquilo entristece o coração de Deus. Com certeza, quando Davi usou algo que Deus mostra 500 anos para ele, a unção sacerdotal que é perpétua, o Senhor quis dizer, os anos podem passar, gerações vão vir, gerações vão acabar, mas esse respeito é crucial, esse respeito tem que ter entre os irmãos para que Satanás não venha destruir aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus separou. E agora chega um momento em que ele diz, tem que ser como esse óleo. Se alguém vem falar algo sujo de outra pessoa para você, você vai escutar, você às vezes vai orar, mas você não pode tomar atitude por conta do que a pessoa falou do outro, por conta às vezes até da calúnia que o outro falou do outro, desmoralizou o outro, falou que o outro é isso. Às vezes o que a pessoa te fala é até uma verdade. Às vezes o que ela vem te falar, às vezes que aconteceu, que ela está sabendo. Quantas vezes, a gente fica surpreso com as coisas que a gente ouve, a gente entristece, a gente fica chateado, porque a gente quer que todo mundo fique de pé, a gente quer que todo mundo ali progrida, vá para frente, que cada um cresça mais na graça, no conhecimento, que venha a unção do Senhor sobre todos. Mas quando isso acontecer, o que você tem que fazer? Você tem que se lembrar dessa palavra que está sendo mencionada. A pessoa chegou e defamou outro, meu irmão, vamos orar por ela. Meu irmão, minha irmã, vamos orar por ela, porque ela precisa de oração. O inimigo está tocando a vida dela, está tocando a mente dela, está puxando o tapete. Vamos orar, vamos pedir a Deus pela vida dela. É isto que nós devemos fazer, porque se esta unção sacerdotal existiu uma vez só, esse óleo foi derramado uma vez só, então você pode ver a importância que Deus dá para a comunhão que há entre mim e há entre você. Muitas das vezes nós achamos que o que impede a nossa bênção é um pecado que a gente cometeu, é um adultério, é uma fornicação. Muitas das vezes é ter bebido, é ter feito isso, é ter aquilo outro, mas às vezes o que está mais impedindo o Espírito Santo, o mover de Deus na nossa vida, é nós ficarmos sujando as vestes daquele que o sangue do Cordeiro cobriu e lavou as vestes daquela pessoa. Nós que somos seres humanos, nós somos falhos. Jesus, quando estava em Cesaré de Filipe, ele chegou para os seus apóstolos e disse: o que eles têm falado por aí que eu sou? O que eles têm dito por aí que eu sou? Então Pedro falou: uns disseram que o Senhor é Jeremias. Tiago, outros disseram que o Senhor é Elias. Eles estão dizendo que o Senhor é profeta, outros estão dizendo que o Senhor é filho de... que o Senhor ali opera através do poder
de Lúcifer, de Satanás, enfim, cada um dizia uma coisa. Jesus estava pregando o evangelho, curando, libertando, transformando, mas tinha gente que estava o acusando e estava defamando ele, estava tentando prejudicar o seu ministério. Então, quando Jesus ele fala com os discípulos, com os seus apóstolos, melhor dizendo, ele estava fazendo essa pergunta, por quê? Porque eles sabiam que outras pessoas estavam degredindo a sua imagem, outros estavam falando bem, mas ele estava querendo saber o que? A respeito do que estão falando de mim. O que eu sou para vocês? O que vocês acham que eu sou? Vocês acham que eu sou um falso profeta? Vocês acham que eu vim trabalhar aqui na terra pelo poder de Beelzebul? Vocês acham que eu sou algum profeta aí que veio para revelar, para anunciar a vinda do Messias? Para vocês, quem eu sou? E então agora Pedro olha e diz para Jesus: o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Filho de Deus. E o Senhor diz para ele: você não teria como saber não teria como afirmar o que você está afirmando, se não fosse porque o meu Pai revelou para você. Não tem como você saber tudo isso que você está afirmando, se não é o meu Pai falando e mostrando para você quem eu sou. Quando Jesus fala isso para os seus apóstolos, para os seus discípulos, ele estava ali deixando bem claro para eles: não importa o que os outros falem de mim, não importa o que os outros têm falado de mim, vocês têm que manter focado naquilo que vocês estão vendo, naquilo que vocês estão ouvindo e naquilo que vocês estão aprendendo. Quantas vezes teve pessoas que falou e disse que eu tinha revelado uma revelação de outra pessoa para ela? Eu não faço isso. Eu não faço isso. Às vezes tem pessoas aqui dentro da igreja que eu falo: manda um recado para fulano vir aqui, ou fala sim, quando é irmão, quando é parente, quando é muito próximo. Mas eu revelar alguns tipos de revelação que já afirmaram por aí, que fulano vai casar com, fulano vai, como diz o outro, largar, que fulano vai se separar. Não, meus irmãos, eu não faço esse tipo de revelação. Quando eu tenho que entregar algo, na maioria das vezes, 99%, às vezes eu entrego até dentro da igreja, na frente de todo mundo, para que a pessoa venha escutar e venha entender e venha ouvir. Então é muito importante que nós estejamos firmados. É muito importante que a gente esteja com os dois pés no chão, andando com o nosso pensamento limpo, procurando ali estarmos focados na verdade. Se você está seguindo a Cristo, se você confia em Cristo, você não pode ficar ouvindo mimimi, disse-me disse. Você não pode ouvir pessoas desestruturadas que abandonaram o barco, pessoas que dizem: Deus não fez na minha vida, eu procurei Jesus, eu orei, eu clamei, eu não recebi livramento, eu não recebi milagre. Não, você que está servindo a Cristo, você tem que olhar para Ele e ver quem Ele é. Você tem que prestar atenção no que Ele tem feito, o que Ele fez na tua vida, no que Ele está fazendo. O teu Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para algumas pessoas Ele deixou de ter poder, para muitas pessoas Ele não é quem Ele disse que Ele é, para muitas pessoas Ele não é nada, mas para você Ele é Filho de Deus, Ele é santo, poderoso, Ele é rei, Ele é justo e Ele é fiel. Nós temos que colocarmos os nossos pés no chão, erguermos a nossa cabeça e focarmos na palavra de Deus. Às vezes você vem um culto abençoado, ouve a mensagem, ouve a palavra, mas quando você sai da igreja, você defama o teu irmão, e o Espírito Santo está vendo isso. O que você fala dentro da tua casa, o que você fala dentro do carro, o que você fala no celular, as mensagens que você passa, Deus está vendo isso.
Então, se você tem que falar alguma coisa de alguém, você diz, ou você orienta a pessoa. Como? Muitas das vezes, Deus nos usa para orientar as pessoas. Muitas das vezes, Deus vai te usar para orientar alguém. Vou dar um exemplo. Você está percebendo que alguém está servindo a Deus, está firme no caminho de Deus, está firme na igreja. E você vê que o inimigo está usando uma pessoa, que o diabo está usando uma pessoa para enfraquecer, para tirar as forças, para poder fazer aquela pessoa pecar com os seus problemas, com os seus rolos. Porque tem assim, tem um irmão que ele anda com Deus, que ele se esforça, que ele tem os seus pontos fracos, mas ele está se esforçando a cada dia para andar na presença de Deus. Mas tem pessoas que ele entra dentro da igreja, o que ele ouve, entra aqui e sai aqui. Se ele tiver que cometer adultério, ele comete. Se ele tiver que roubar, ele rouba. Se ele tiver que dar um calote, ele dá. Se ele tiver que fornicar, ele fornica. Por quê? Porque o que ele está ouvindo está entrando aqui, está saindo aqui. Então, muitas das vezes, se a pessoa é novo convertido, você está vendo que ela está desgambando, ela está perdendo as forças, o que você vai fazer? Você vai sair falando dela? Não. Se você é próxima a ela, aconselha com amor, com respeito, explica para ela o que ela às vezes não sabe, com carinho, explica para ela de que forma ela deve andar. Agora, se a pessoa velha de igreja, que conhece a palavra, que conhece a verdade, e está na cachorrada, na prostituição, e tudo que ela faz de sujeira, ela vem e olha o teu ouvido, casca fora, que isso é cilada do diabo para você. Casca fora. Porque quando uma pessoa mata a outra, quando há cumplicidade, que uma está sabendo que a outra ia matar, ou que a outra matou, e ali estava junto, o que acontece? A pena vai ser um pouco menor para aquela que sabia, mas ela vai receber a sentença da mesma forma do que a outra que matou. E diante de Deus, nós não podemos ser coniventes com as coisas erradas. Nós temos que ter caráter de cristão. Aquilo que é bíblico, aquilo que é certo, doa quem doer, nós temos que falar. Agora, se você vê que a pessoa está adulterando, está carregando gás na cabeça do marido, e você sabe, e você fica ali naquele rolo, aquela seta que está vindo em cima da pessoa vai vir em cima de você. Se você sabe que a pessoa está ali com segunda intenção, que a pessoa está ali, não está tendo temor e não está se esforçando para poder sair fora da sujeirada, casca fora, meu querido. Casca fora. Porque tem pessoas que ela vai ser usada pelo diabo para te sugar. Todo dia ela vai falar na tua cabeça ali, né? Eu estou ali interessado. Eu tenho meu marido, eu tenho a minha esposa, mas eu estou interessado no fulano. Eu não consigo deixar de esquecer o Bertano. Isso aí é uma paixão demoníaca. Isso é coisa do diabo. Não existe esse negócio de homem casado apaixonado por causa de colega, por causa de mulher, não. Não existe esse negócio de homem casado apaixonado por causa de mulher, não. Isso é coisa do diabo. Isso aí a pessoa tem que tomar vergonha na cara dela e honrar aquilo que ela falou diante de Deus. Mas eu não aguento, a carne é fraca, mas o Espírito Santo que foi deixado, ele te fortalece para você ter caráter de homem e de mulher de Deus. Eu não aguento essa palhaçada, essa baixaria. Eu não aguento isso e eu não estou nem aí. Eu vejo dessa forma, a Bíblia diz dessa forma, e para mim, pronto e acabou. Muitas coisas a pessoa faz e joga a culpa no diabo. Tudo é o diabo. A pessoa vai para o bar e enche o caneco, é o diabo. Usa droga, é o diabo. Prostitui, é o diabo. Rouba, é o diabo. Não é tudo que é o diabo, não. Muitas das vezes a carne pede e a gente faz a vontade dela. Só que no dia do juízo vai ter consequência. Agora, se você ouve a palavra, você está santificando a tua vida.
você está buscando ter comunhão com Deus. Aí você sai com a tua mente ali, blindada, pelo que o Espírito Santo te ensina aqui dentro. E às vezes a pessoa nem quer seguir a Deus direito, aí ela começa a te ligar. Eu não esqueço fulano não sai da minha cabeça. Eu não sei o que eu vou fazer. Que isso? Isso aí você não tem que dar nem conversa. Deus está mandando eu falar isso aqui nessa noite. Olha lá o que você está ouvindo, o que você está escutando, o que você está sendo conivente. Se ponha no lugar da pessoa. O Senhor falou algo no meu coração. Prega a minha palavra e prega a minha verdade. Se a pessoa não quiser olhar para o pecado dela da forma que é preciso, deixa ela te odiar. Não tem importância que ela tenha ódio de você, que ela tenha raiva de você, mas prega a verdade, fala a verdade, porque o ódio e a raiva que ela vai sentir de você é o que eu estou sentindo pelo pecado e a nojeira que ela está cometendo. Muitas igrejas estão assim, e o pastor está aceitando gente que está adulterando em cima do altar, gente que está fornicando em cima do altar, gente que está trabalhando na obra, prostituindo, fazendo coisas abomináveis diante do Senhor. Como que Deus vai operar desse jeito? Como é que Deus vai operar dessa forma? A nossa comunhão com Deus, ela não pode ser quebrada. E a maneira de nós mantermos a santidade, a comunhão com o Senhor, é tendo comunhão com os irmãos e tendo comunhão com Deus. Se não adianta você dizer eu tenho comunhão com Deus e você não tem comunhão com o teu irmão. Não adianta. Mas aí você diz, mas eu tenho comunhão, eu tenho que ficar junto, eu tenho que andar abraçado, eu tenho que ir para todo lugar onde vai. Não. Comunhão é uma coisa, andar junto é outra. Ficar junto é outra. Tem gente que às vezes não vai muito com o jeito do outro, não vai muito com a fachada, às vezes não encaixa, não dá certo. Mas a comunhão vai fazer você respeitar ele, vai fazer você respeitar ela, vai fazer com que você ali ore, para que você interceda, para que quando ela estiver passando o problema, você não se alegre com o problema dela, mas que você pense, eu vou ajudar, eu vou orar, eu vou interceder. Porque a pessoa que tem amor em Cristo, ela não vai ficar batendo palma quando o outro cai, quando o outro sai da igreja, quando o outro desvia. A palavra de Deus fala, quem não é contra nós, é o nosso favor. Então, se Cristo veio para salvar, cada alma que aceita Ele, cada pessoa que se converte, nós estamos do mesmo lado, nós estamos ganhando com Cristo. Mas quando alguém se desvia do caminho, quando alguém sai da direção de Deus, o reino de Deus está perdendo. E às vezes nós esquecemos disso. Se o reino de Deus está ganhando, nós estamos ganhando. Se o reino de Deus está perdendo, nós estamos perdendo. Satanás, ele começou a odiar esta unção sacerdotal, porque ele sabia que através dessa unção aconteceria muitas coisas grandes e tremendas que Deus ia preparar. Deus ia levantar homens para oferecer sacrifício. Deus ia levantar homens para entrar na sua presença, para ali sacrificar os animais, para que fosse expiado o pecado dos homens. O inimigo, ele ficou furioso quando ele viu que a unção foi derramada sobre a cabeça de Arão, porque ele sabia que da geração de Arão nasceria homens que seriam usados poderosamente na mão do Senhor, como o profeta Samuel foi usado, como outros profetas, profeta Jeremias foi usado, como Abacuque foi usado, como ali muitos homens
foram usados nas mãos de Deus, ele fica furioso, porque ele sabia que o sacerdote, ele havia de ser levantado para fazer sacrifício para o Senhor. Ele ia entrar na presença de Deus, ia entrar no Santo dos Santos, e ali ele ia oferecer sacrifício para Deus. Então, se você olha e vê o que Davi está dizendo, ele está dizendo para nós que somos servos, nós que temos comunhão com Deus, essa unção que foi derramada sobre a cabeça de Arão, é uma unção perpétua, e por conta dessa unção, nós temos que aí fazer um sacrifício perante o Senhor, para que Ele venha se alegrar com os nossos sacrifícios. E agora, a partir desse momento, diz a palavra do Senhor que ali os homens que nasceram da geração de Arão, eles começam a ser levantados para falar com o povo, para orientar o povo, e durante ali anos e anos, centenas de anos, Deus usou estes homens, e ali eles entravam nos lugares santos, e ali eles adoravam a Deus, sacrificavam em favor do povo, e Deus respondia, falava com o seu povo, entregava coisas grandes, por conta do que esses sacerdotes, sumos sacerdotes, faziam para com Deus. Mas agora chega o exato momento em que passa-se os anos, e o inimigo, ele está querendo derrubar a nação sacerdotal, ele quer derrubar os sacerdotes, porque ele sabe que o sacerdote, ele tinha a função de manter o fogo do altar sempre aceso. 6 horas da manhã, os sacerdotes levantavam, eles iam para um arraial, e naquele arraial havia uma pedra grande, a largura dela era 1,85, o comprimento era 1,85, e ali, em cima daquela pedra, era feito o sacrifício. Alguém plantava ali uma madeira, era uma madeira nobre, que era usada para que fosse ali colocada no altar, para que o fogo fosse aceso. Então, de manhã, se tivesse geando, tivesse nevando, tivesse o tempo que tivesse, esses homens levantavam, esses sacerdotes se reuniam, um ali cortava a lenha na espessura certinha, não podia passar 1 milímetro uma da outra, elas eram cortadas rentes, no mesmo tamanho. 12 sacerdotes, cada um segurava ali um pedaço daquela lenha, para que aquela lenha fosse colocada no altar. Só que antes deles colocarem essa lenha nova, tinha ali alguns sacerdotes que vinham, limpavam aquelas cinzas que estavam em cima do altar, retiravam aqueles pedaços de lenha que haviam sido queimados, e ali, depois que tudo estava limpo, era colocada a lenha, e então faziam fila, os sacerdotes ficavam enfileirados um atrás do outro, fazendo o quê? Ali o fogo, uma faísca era colocada naquela lenha, e eles começavam a soprar. Quando um não aguentava mais, cansava, ele ia lá para o último da fila, e o próximo soprava, um ia soprando, e aí indo para o último da fila, e eles iam soprando até que aquela madeira pegasse fogo. Quando aquela madeira pegava fogo, eles se alegravam, glorificavam a Deus. Por quê? Porque aquele fogo tinha que ficar aceso noite e dia, porque aquele fogo simbolizava que o povo queria que a presença de Deus estivesse todo o tempo no meio deles. Aquele fogo não poderia parar de queimar. Então, das 6 às 6 da tarde, aquela lenha queimava. 6 horas entrava outra turma, limpava, tirava a cinza, varria a pedra, vinham outros com a lenha, colocavam a lenha no altar, queimava, acendia, e ali aquela lenha queimava a noite toda, e Deus olhava e via que o altar estava aceso,
que o fogo estava queimando, porque o povo fazia questão da sua presença. Se Deus olhasse para aquele altar e visse que aquela lenha não estava queimando e que não havia fogo no altar, ele estava entendendo que o povo não estava se preocupando em manter a chama acesa e o fogo aceso. Então aquilo deixava Satanás irado, porque cada vez que aquela lenha pegava fogo, Satanás entendia que aquele povo estava mantendo aquele fogo aceso, porque a presença do Deus Altíssimo, do Deus de Israel, era o que mais importava na vida deles. Para nós mantermos o fogo aceso do altar, para nós deixarmos claro para Deus que a presença dele é tudo aquilo que nós temos de mais importante e é tudo aquilo que nós mais desejamos na nossa vida, nós temos que manter o altar aceso, a chama do altar queimando. E para manter essa chama do altar queimando, nós temos que trabalhar em conjunto, nós temos que buscar, nós temos que adorar, nós temos que ter comunhão, nós temos que nos esforçar, porque junto a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida através de tudo aquilo que nós fazemos para Ele. Um toca, o outro canta, o outro bate palma, o outro glorifica, o outro faz isso, o outro faz aquilo, o outro coloca água, o outro coloca mesa, o outro prepara a Santa Ceia, o outro faz isso. É tudo um grupo, é um conjunto que está trabalhando para manter o fogo aceso, para que a glória de Deus se manifesta. Se o povo de Deus está unido, Satanás já está derrotado, porque eu oro por você, você ora por mim, eu torço por você, você torce por mim, o teu sucesso é o meu sucesso, a tua alegria é a minha alegria. Mas se eu não tenho alegria na vitória do meu irmão, eu não tenho comunhão com ele e nem com Deus. Se eu torço para a desgraça do meu irmão, eu não tenho comunhão com ele e nem com Deus. E nós podemos enganar nós mesmos, mas o Espírito Santo, ninguém engana ele. Deus conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos sentimentos. Tem pessoa que, se você precisar de uma oração dele, você morre, porque ele não ora por você. Ele jamais vai orar por você, ele jamais vai interceder por você, porque ele não está preocupado nem um pouco se você vai viver ou se você vai morrer. Tem igrejas que a pessoa torce para a derrota do outro, torce para a queda do outro, e acredita que Deus vai apoiar isso. É uma palavra dura? É, mas é a realidade. Não tem nenhuma criança aqui, todos nós aqui, graças a Deus, somos muito bem da cabeça, não tem ninguém retardado aqui, e todo mundo está entendendo. Mas isso é só dentro da igreja? Não, isso é lá fora também. Lá fora ainda é pior, porque lá a perseguição vai ser muito maior em cima de nós. As pedradas que nós vamos levar vai ser muito maior, mas se nós temos caráter de Deus, aqui dentro e lá fora nós somos a mesma coisa. Se nós somos homens e mulheres de Deus, aqui e lá fora nós somos a mesma coisa. Tem pessoas que jamais vai saber que fulano e cicrano é crente, porque ele não dá testemunho, a língua dele é afiada, ele só fala besteira, ele só fala dos outros, ele só conta piada suja, ele não dá testemunho de servo de Deus. Se pegar o WhatsApp dele e ali Deus fazer uma varredura e decidir tratar com ele, só o sangue de Jesus. Isso serve para todos nós, não é só para vocês não, para mim também que estou aqui. Eu não sou hipócrita não. Tem muitas pessoas que às vezes eu falo, eu não vou orar mais. Eu não vou orar mais para essa pessoa, porque a pessoa está passando a prova, está no estreito, está na luta, a gente ajuda, ora tudo, e depois ela vai colocar no Facebook que está ali, ó, brindando com vinho e com cerveja. Cadê? A glória é de Deus, a glória não é para o diabo. E eu não estou nem aí se não quiser olhar na minha cara não, porque aquilo que é verdade eu vou falar. Eu vou falar. Tem pessoas
que gosta de beber, você gosta de beber. Se você bebe uma cerveja, bebe um engradado. Porque para Deus é a mesma coisa. Vai fumar um pito aí, um cigarrinho, já fuma um pacote, porque é a mesma coisa. Não tem esse negócio não, meus irmãos. Com Deus ou é ou não é. Com Deus não vai entrar no céu meio crente não, crente meia boca não. Tem muitos pastores que as igrejas estão cheias porque eles estão preocupados com o dízimo que eles arrecadam no final do mês. E eu estou preocupada com a salvação de quem entra dentro dessa igreja. Porque Deus, eu sei que cuida daqui e sempre vai cuidar. A verdade tem que ser dita. Tem que ser dita. E agora este Satanás que veio para matar, roubar e destruir, tudo que ele quer é ver a gente vacilar com Deus. Tudo que ele quer é ver a gente vacilar com Deus. Não é fácil servir a Deus? Não é, tem hora que tem que falar para a carne não, tem que bater de frente, tem que orar, tem que botar a boca no pó. Mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar, porque aquilo que mandava para o inferno há 2000 anos atrás ou antes continua mandando. Não mudou não. Não mudou não. A pessoa quer enganar a quem? A ela? Como é que a pessoa dentro da tua casa você vai ganhar ela para Jesus se você não dá testemunho dentro da tua casa? Como é que você vai ganhar alguém lá no teu trabalho se você não dá testemunho? Que jeito? Fala para mim. Como? Você ora e pede, Deus me usa. Mas você não deixa. Você não deixa. Nessa noite nós vamos participar da Santa Ceia. Nós vamos pegar o cálice. Este cálice é santo. Ele vai entrar dentro do nosso corpo. Ele vai trazer vida para nós. Ele vai trazer a presença de Deus. Ele vai trazer comunhão. Nós às vezes temos tratado Jesus como os nossos colegas, como os nossos companheiros. Jesus, ele é santo. Ele nunca pecou. Ele nunca falhou, nem pensamento ele nunca pecou, ele é limpo, e santo, justo, fiel e verdadeiro. Essa geração de hoje é uma geração que está querendo servir a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, e quer receber milagre, quer receber vitória, quer receber livramento, quer ver Deus operar, mas Deus está olhando e está vendo, enxergando o que? Só hipocrisia. A gente cobra de Deus aquilo que a gente não dá para Ele, aquilo que a gente não entrega para Ele. E um dia eu ouvi uma mulher dizendo, não adianta eu, lá dentro da igreja, fazer a obra e ser crente lá, e dentro da minha casa eu não fazer o que é preciso fazer. A obra tem que ser feita, começar a ser feita dentro da nossa casa. É lá que tem que a obra começar a ser feita. E agora chega o momento que ele olha e diz, eu vou destruir todos esses homens e mulheres que servem a Deus. Todo ano os sacerdotes se reuniam. Eles colocavam ali o éfode, colocavam um colete, e esse colete era um colete que era praticamente feito de ouro, de algum material, e no fundo ali tinha umas romãs que eram pregadas, umas campas de ouro, e aquilo pesava demais. Então quando eles colocavam o cutelo na cinta, quando eles colocavam aquele colete, quando eles ali se preparavam para poder sair para a rua, quando eles andavam e faziam o movimento, eles andavam com uma fita na cabeça, como se fosse com uma corrente lisa na cabeça, e ali eles saíam todos juntos, mais de 180 sacerdotes, e aquilo fazia um barulho, aquela roupa que eles andavam fazia um barulho,
e aquele barulho, aquelas campas batiam nas romãs, e aquele barulho que saía, subia pelas ruas, aonde eles iam passando. Então Satanás escutava aquele barulho, ele ficava furioso, ele dizia: eu tenho que acabar com esses sacerdotes, eu tenho que acabar com essa nação sacerdotal, porque quando aquelas campas batiam e saía aquele som simbolizava: seja adorado e glorificado o Senhor. Então o inimigo, quando ouvia o barulho daquelas campas, ele entendia: eles estão saindo para adorar o Senhor. Hoje não existem praticamente mais sacerdotes, mas esse poder e essa autoridade que foi dada aos sacerdotes de oferecer sacrifício, de adoração, foi passada para a igreja, foi passado para mim e para você. E tudo que o inimigo quer é tirar esse poder das nossas mãos de adorador. Ele quer fazer com que a gente perca a autoridade que Deus nos deu, porque ele era o regente no céu, era ele que comandava ali o coral celestial. Deus tirou das mãos dele a autoridade de adorador e deu essa autoridade para nós. E essa autoridade que Deus nos deu é uma autoridade que nós temos que usar. Nós temos que deixar bem claro para Satanás que nós não vamos nos render, nós vamos nos curvar, não vamos retroceder, porque nós nascemos para fazer a vontade de Deus, para ser adorador, para ser homens e mulheres que vieram aí para oferecer sacrifício. Dentro da tua casa Deus começou uma grande obra. Na tua vida Deus começou uma grande obra, mas essa obra vai continuar se você se manter firme, se você observar e ver o propósito que Deus tem para a tua vida. Você vai entender o porquê que você é odiado, porquê que você é atacado, porquê que as pessoas te perseguem, porquê que as pessoas querem te derrubar. Se você entender aí e observar os levantes que está tendo contra a tua vida, você vai entender que é porque você é conhecido nos céus, você vai entender que porque você é odiado no inferno. É tempo de nós marcharmos, é tempo de nós tomarmos posse da palavra que Deus entregou, de orarmos, de consagrarmos a nossa vida, de dentro da nossa casa nós mostrarmos para o inimigo que lá dentro ele não tem poder contra a nossa família, que ele não tem poder de destruir a nossa saúde, não tem poder de acabar com os bens materiais que Deus nos deu. É tempo de nós mostrarmos para ele que a unção que está sobre a nossa vida foi derramada por Deus, e essa unção é como óleo precioso. Não adianta ele querer trazer fofoqueiro, não adianta ele trazer gente para nos sujar, não adianta ele levantar pessoas para apedrejar a gente. Nós não vamos perder essa unção, porque essa unção está calacrada em nós. Nós somos ungidos, escolhidos, lavados e remidos. Não perca a tua bênção por conta de meia hora de conversa no celular. Não perca a tua bênção por conta de coisas que passam muitas das vezes na tua memória, na tua cabeça. Ore pelas pessoas que estão com problema, com dificuldade, mas não deixe que isso entre na tua vida. Tem muitas pessoas que às vezes estão perto de você para te derrubar. Ela sabe que você tem um potencial, ela sabe que você pode ir muito mais além do que você está aí no lugarzinho que você está. O inimigo, quando olha para você, ele sabe que Deus investiu, está investindo e quer investir. Então ele vai fazer o quê? Ele vai usar pessoas, ele vai tramar, ele vai procurar fazer de tudo para você se afastar de Deus. Ele vai fazer de tudo para apagar o brilho do Espírito Santo que tem na tua vida. Quantas pessoas que tomam decisões precipitadas e se arrependem depois, mas é tarde. Tem coisas que acontecem
na nossa vida, que oportunidades que vai embora e não volta mais. E aqui Davi está dizendo e deixando bem claro: eu tenho visto o que tem acontecido, eu tenho visto que muitas pessoas estão tentando derrubar a outra, estão tentando sujar a outra, estão perdendo a comunhão com a outra. E eu quero dizer para vocês que essas pessoas estão afundando, elas estão cavando a sua própria sepultura, porque elas estão perdendo a essência, o brilho de Deus, elas estão deixando de ver a glória de Deus, elas não estão vendo milagres mais, elas não estão tendo mais alegria de estar na casa do Senhor, de adorar e de glorificar. Elas entram na presença de Deus como se estivessem mortas, por conta desse óleo que não está mais fazendo efeito sobre a sua cabeça. Elas não estão mais honrando ao Deus que elas servem. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te orientar, porque tem coisas que a gente sabe, mas parece que a gente esquece. Parece que tem hora que tem algumas coisas que apaga da nossa memória. A gente sabe que aquilo não pode, que a gente não deve fazer, que a gente não deve tocar, não deve falar, não deve ver, não deve se misturar. Mas o pecado, meus irmãos, ele tem uma influência tão grande, ele tem um poder tão grande. A pessoa, quando mata a primeira vez, ela fica em depressão, ela diz que só dorme, nunca mais dorme de bruços, porque ela começa a ver ali a presença, né, a face da pessoa que ela matou. Ela fica ali perturbada, ela fica vendo vulta, ela fica vendo a pessoa que ela matou. Mas isso é a primeira. Depois que ela mata a primeira e mata a segunda, ela começa a sentir sabor em ver o sangue da outra sendo derramada. A primeira vez a gente peca, o Espírito Santo vem, joelha, pede perdão, joelha, pede perdão. Ali você fica irritado, você fica nervoso, às vezes fica até doente, porque o Espírito Santo está te incomodando. Mas aí você vai e de repente o Espírito Santo ele para de incomodar. E aquele pecado que não foi confessado, ele continua ali, soltando o veneno dele. Aí você olha e diz: mas na igreja é pregado que eu faço as coisas e se eu não pedir perdão, eu estou dando legalidade para o inimigo e as coisas ruins acontecem comigo. Mas eu já fiz uma vez não aconteceu nada, ele toma gosto, faz a segunda, faz a terceira, e ali ele vai perdendo o temor do Senhor, e ele vai cada vez mais se enrolando. Por isso que a palavra de Deus fala: um abismo chama outro abismo. Ninguém começa, se afunda de uma vez, a pessoa se afunda aos poucos. Dentro da nossa casa tem que haver comunhão. Aquilo que tira a nossa comunhão, nós temos que fazer um jeito de sair e ser tirado da nossa vida. Se tem pessoas que você conhece, que estão tendo uma vida dupla, que estão fazendo coisas abomináveis diante do Senhor, você repreende ela. Se ela conhece a palavra de Deus, repreende ela. Não fica com dó, não. Eu estou com dó de fulano, o casamento não ia muito bem, agora ela se apaixonou por outro, eu estou com dó. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do inimigo. Que dó o quê? Você tem que falar para ela tomar vergonha na cara dela e se consertar com Deus, porque se ela partir para a eternidade, ela vai direto para o inferno. Se você conhece alguém que está trazendo dinheiro sujo para dentro de casa, fala a verdade, porque se você não fala, você está sendo conivente com o pecado do teu irmão. E se afasta. Se ele não quer mudar, se ele não quer sair fora desse negócio, afasta e ora. E casca fora. Porque quando a bomba estourar, o que vai acontecer?
o que vai acontecer? O que foi que o profeta Natã, usado por Deus, falou para Davi? Eu te perdoo, mas você vai pagar o preço por conta do que as pessoas estão falando, porque olha o que você fez, olha o exemplo que você deu, você escarneceu. Então a mesma coisa é nós. Repara para você, pode ver, tem 100 pessoas em um lugar, todo mundo pode pintar e bordar, mas você é crente, faz isso aqui para você ver. Ah lá o crente, é crente, é crente, ah lá, porque lá é crente. E aí Deus o livre e guarde, por conta do mau testemunho teu, essa pessoa diz, eu nunca vou ser crente, porque olha aí, está você no arroz. O crente ele chora, o crente ele sofre, o crente é humilhado, o crente é perseguido, o crente é defamado, o crente é caluniado, mas o crente é servo fiel de Deus. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser separado, vale a pena ser injustiçado. Por quê? Porque quando Deus ouvir o teu gemido e o teu choro, Ele vai se levantar no trono e vai dizer, eu vou responder. Eu vou responder. O Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite. O Espírito Santo está abrindo os nossos olhos. O Espírito Santo está dizendo para você, aquele que é mais limpo, fica mais limpo, aquele que está mais sujo, rola mais na lama. Às vezes a pessoa diz, mas o crente não vive, ele não bebe, ele não fuma, ele não sai para as baladas, não sai para a noitada, ele não pode fazer nada. Eu costumo dizer, a pessoa pode fazer tudo o que ela quer. O apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisa que não convém. Fugir da aparência do mal. Isso aí a gente tem que fugir da aparência do mal. Agora, ninguém faz nada porque é obrigado. A gente faz porque a gente está liberto e não quer. Se você ainda sente uma pressão do inferno sobre a tua vida para te empurrar, para fazer aquilo que você não quer, clama o sangue de Jesus, porque Deus vai tirar isso do teu coração. Clama o sangue de Jesus, que Ele vai te libertar, porque esse é sentimento que vem das trevas. O império das trevas se levanta, muitas das vezes para usar algumas coisas para nos derrubar. Nessa noite, quantos que estão aqui, que já foram tentados, que estão sendo tentados, não vai ser a última vez que eu e você vamos ser tentados, não. Tem homens crentes aqui que quantas mulheres dão em cima de você quando você sai na rua? No trabalho, quantas mulheres dão em cima de você? Mas é igual José diz, eu não vou, eu não caio, eu não saio. Mas a tua mulher não sabe, ela não está vendo, mas o Deus que eu sirvo está com os olhos em cima de mim. Pornografia no celular, meus irmãos, que sujeirada que é essa? Ô Jesus, hoje Jeová está falando mesmo. E eu dou glórias a Deus, porque quando Ele exorta é porque Ele ama, Ele está preocupado conosco. Pornografia, quando a pessoa está em frente a um celular ou notebook, vendo pornografia, ela não sabe, mas tem um demônio que fica nas costas dela, e ele começa a sugar toda a energia da pessoa. Aí quando a pessoa deita na cama, aqueles pensamentos que ela viu, que entrou na mente dela, aquele demônio que entrou na mente, ele vai trabalhar no corpo, trazendo enfermidade, trazendo ansiedade, perturbando. Ele vai agir na vida daquela pessoa depois daquilo que aconteceu. Por isso que às vezes a pessoa, no outro dia, ele levanta acabado, levanta pesado por conta daquele demônio. Pessoa que leva
pessoas que aceitam a gente para dentro da tua casa levar bebida. Pessoa, quando abre aquela bebida lá, o Zé Pilintra pula para fora. Ele pula para fora. E ali ele olha e marca o rosto de quem está ali dentro. E ali ele começa a destruir a vida das pessoas que estão ali. Se a pessoa não tiver lá coberta com o sangue e com a presença de Deus, ela ainda passa umas turbulências ainda. Os homens que vai para o boteco, que vai para o bar, na hora que todo mundo está ali naquela roda, um demônio convida o outro, dizendo, ó, você vai trabalhar assim, você vai trabalhar assim, você vai trabalhar assim. Aí o celular toca. Aonde você está, meu bem? Ele diz, todo mundo fica quieto, é a minha mulher que está ligando. Ali o diabo fala que você está numa reunião. Ali ele vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. A mentira já entrou, que a mulher está achando que está numa reunião, está trabalhando, está na casa do pai e da mãe. Quando ele sai de lá, bêbado, o Satanás fala para o enxucaveira, mata ele. É na onde o cara às vezes capota o carro, bate num poste, fica aleijado. É quando às vezes chega em casa, espanca a mulher, espanca os filhos, quebra tudo dentro de casa quando a corda está preso. As pessoas não sabem as consequências e as gravidades das muitas atitudes que têm. Não sabe. Entra numa festa quando todo mundo está normal e vai contando ali, na medida que o povo vai bebendo, daqui a pouco você olha o semblante, você olha as atitudes para você ver, é demônio puro. Então, meus irmãos, nessa noite, nós temos que lembrar que nós somos luz, nós não somos trevas. E nós temos que ajudar aqueles que estão caídos. Temos que orar por aqueles que estão sem força. Porque tem pessoas que estão lutando para sair dos vícios. Tem pessoas que estão lutando para erguer a cabeça e ter uma oportunidade. Por isso que o Senhor diz, aquele que foi liberto, aquele ao qual eu levantei, tirei o jugo de sobre ele, não volte a colocar o jugo sobre si. Se Jesus te libertou, te transformou, te deu uma oportunidade de ser livre, aproveite a liberdade que Deus te deu. Aproveite essa liberdade que Deus te deu, porque Deus conta comigo e conta com você. Deus precisa usar a tua vida para alcançar outras pessoas, e a maior forma que Ele vai usar, não é você pregando e falando da palavra, é com o teu testemunho de quem você era e de quem você é. Não adianta eu pregar aquilo que eu não vivo, não adianta eu falar para os outros não fazer e eu ser a primeira a fazer. A minha vida tem que ser um exemplo, na onde eu ando as pessoas têm que olhar para mim e ver o brilho do Espírito Santo na minha vida. Eu posso ter 1001 defeitos, mas eu tenho que andar conforme a palavra de Deus. Eu tenho que dar testemunho de vida, porque o meu testemunho pode trazer para os pés do Senhor aquele que Satanás prendeu e está manipulando. Às vezes você chamou 200 vezes uma pessoa para vir na igreja, mas quando ela pensa em vir, ela não vem, porque toda vez que você encontra com ela, você está defamando os outros para ela. Você está falando coisas que não é para falar. Então ela olha para você, ela não vê nada diferente em você. Ela vai dizer, fofoqueiro, linguarudo que nem eu, fala palavrão mais do que eu. Eu vou fazer o que lá? Se for para servir a Deus de qualquer jeito, eu não vou. É responsabilidade que eu e você temos. Talvez tem gente que está aqui nessa noite e falou, hoje eu não devia ir no culto. Você tem que erguer as mãos de estar aqui, porque talvez o que Deus está falando com você nessa noite é o que vai garantir a tua entrada no céu, a tua libertação. Talvez o demônio que está alojado dentro da tua casa não saiu de lá até hoje, porque você está mantendo ele, dando comida para ele dentro da tua casa. Quando você se assenta na mesa, ele está sentando e comendo junto com você. Não é brincadeira, não. Eu vim de um lar onde, igual eu já falei, meu pai era bruxo satanista. Eu sei o que eu estou falando.
Eu não caí de paraquedas em cima do altar. O que eu falo para vocês, eu já senti na pele, eu já vivi. Não brinca com Satanás, porque vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Não dê legalidade para ele fazer parte da vida de vocês, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Nos dias mais difíceis da tua vida, você vai ver que se não for presença de Deus na tua vida, você não fica de pé. Valorize esse Deus, ande com Ele, porque a hora que você abrir a tua boca e orar, a tua oração vai ser respondida. Nós somos servos e servas de Deus. Nós somos servos de Deus. Quantas vezes tem pessoas que vai na encruzilhada, faz trabalho para matar crente, para acabar com o casamento de crente. Ele coloca o trabalho lá, mas não acontece nada. Porque aquele demônio que recebe aquilo, quando chega lá na casa daquela pessoa, ele olha na porta e ele vê que o anjo do Senhor está lá. E o anjo olha para ele e diz: aqui você não entra. Dentro dessa casa você não coloca as tuas patas. Porque aqui tem mulher e homem de Deus. Tem servo e serva de Deus. Tem quem clama, tem quem ora, tem quem jejua, tem quem obedece e tem quem teme ao Senhor. Aqui você não entra. Quando você sai da tua casa, às vezes você não vê, mas tem demônios esperando você na esquina para te dar prejuízo, para poder acabar com você. Mas quando você sai da tua casa, que eles estão na esquina te esperando, você sai com o anjo da esquerda e o anjo da direita, e ele fala: vamos embora, porque não tem jeito, ele está guardado pelo anjo do Senhor. Anda com Cristo, sirva a Cristo, ame a Cristo e diga não para as coisas que entristecem a Deus. Santidade, santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Nessa noite, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para a igreja. Olha com quem você tem andado. Olha com quem você tem andado. Presta atenção com as pessoas que você tem levado para dentro da sua casa. Porque o problema não está vindo da onde você tem achado, tem vindo de onde você menos espera. Dentro da minha casa, se alguém vai lá na minha casa, se a pessoa chegar com bebida na mão, ela não entra. Ela não entra, eu não aceito. Quiser acabar a amizade comigo, acabou tarde. Não entra, eu não deixo. É difícil? É. Mas às vezes você está preocupado mais em agradar as pessoas do que a Deus. Esse é o teu problema. Esse é o teu problema. Esse muitas das vezes é o nosso problema. Nós ficamos com medo de perder a amizade das pessoas. Você não precisa ser grosso, você não precisa ser sem educação, você não precisa ser estúpido, mas você tem que falar o seguinte: olha, você vai me desculpar, mas aqui na minha casa bebida não entra. Às vezes a pessoa chega com a bebida na tua casa e ainda bebe junto, aí lascou. Deus está falando hoje aqui, tem gente aqui que está precisando ouvir isso. Glórias a Deus que eu não sei quem que é, e nem quero saber. Glórias a Deus. Porque você imaginou se eu tivesse um radar? É você. É você. Ou eu começasse aqui, ó, diante dessa câmera, e falasse: ô, sem vergonha, tem vergonha na tua cara? E para de beber aí dentro da tua casa, porque na próxima vez Deus vai te quebrar o ser, Deus está te vendo.
Não é verdade? Outra coisa. Mas tem mais? Tem, mas Deus está mandando eu falar. Esse negócio de homem casado ter amizade com mulher e ficar conversando, amiguinho, isso aí não presta. Mas é colega de escola. E daí, minha filha, que seja colega de escola, de quando você nasceu, para homem e para mulher. Uma hora o diabo trabalha nisso aí. Uma hora você vai conversar com mulher, se a tua mulher não está perto, bota no Viva Voz. Homem fica até tarde no celular, a mulher vai dormir ou vice-versa. Isso aí dá problema. Isso aí dá problema. Ah, mas eu confio. Eu não estou falando do caráter e da honra de ninguém, mas que o diabo arma laço, arma, meus irmãos. Ele arma. Arma laço. Às vezes a gente não entende certas coisas, mas há muito tempo atrás, tinha uma pessoa aqui na igreja, que era uma pessoa que um dia pegou o celular para mostrar para mim um anúncio que tinha chegado. E quando ela abriu o celular dela, eu vi uma coisa lá que o amigo mandou para essa pessoa, que a minha cara caiu no chão. Caiu no chão. Eu peguei, catei ela e botei de volta. Nossa, esses amigos ficam mandando essas coisas pra gente. Ô povo, hein? Fica mandando porque sabe que vai ver. Manda alguém mandar alguma coisa imoral no meu celular, eu quebro ele e quebro o celular dele. Não pode. Tem pessoas que têm amizade com você, elas têm que te respeitar e ver o que manda para você no teu celular. Não é qualquer coisa que a pessoa que é amigo teu vai mandar no celular para você, não. A gente tem que ter caráter de Deus dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus. Fala, eu não aceito, eu sou crente, eu sou servo de Deus, não mande mais isso para mim, senão a nossa amizade vai parar por aqui. Mas aí a pessoa manda, você bota lá embaixo, o diabo fala, Então eu falo para vocês, é tempo de vigiar. É tempo de vigiar. Para de falar da tua vida para os outros. Para de falar, às vezes você vai na casa de um, você fala da tua vida, você fala do teu marido, você fala dos teus filhos, você fala disso, você fala aquilo do outro, mas para Deus você não fala. Nessa noite, que Deus possa nos orientar, que você possa sair daqui pensando por que Deus está falando essa palavra nessa noite. Que você possa sair dessa noite aqui entendendo que Deus está querendo te dar um grande livramento em tudo isso que foi falado. O inimigo não conseguiu destruir ali a nação sacerdotal. Não conseguiu destruir essa unção, porque nós que estamos aqui nesta noite, somos a geração de adoradores, somos a geração que vai continuar oferecendo sacrifício, somos a geração que vai obedecer, somos a geração que vai dar testemunho, somos a geração que vai pregar o Evangelho, somos a geração que vai ganhar alma para Jesus, somos a geração que vamos ser ungida para pregar a palavra, para falar em língua estranha, para ir nos hospitais, para ir nas cadeias, vamos ser a geração que vamos chegar para os nossos parentes que estão arrebentados, tão tristes, desiludidos, e vamos falar, eu tenho uma palavra de vitória para você, levanta a tua cabeça, porque o Deus que me libertou, que me transformou, Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Fala com fé, fala para aquele que precisa ouvir e dá o teu testemunho, e você vai ver se Deus vai ou não vai honrar as tuas palavras. Em nome de Jesus, é tempo de erguermos a cabeça e de fazermos para Deus aquilo que Deus merece. Vamos dar o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor em nome de Jesus. Aplauda Jesus nessa noite. Glorifica Ele. Se coloca de pé nessa noite. O Senhor mostra para mim nessa noite
que enquanto você estava ouvindo essa palavra aqui, o anjo do Senhor estava entrando dentro da tua casa e destruindo obra maligna lá dentro, porque você olhou e disse: Senhor, me perdoa, eu não vou fazer isso mais, eu não vou falar isso mais, eu não vou ouvir isso mais. O Senhor já mandou o anjo lá dentro da tua casa. O anjo chegou lá e disse: Satanás, faz as tuas malas, porque lá dentro da igreja ele se arrependeu, ela se arrependeu. A unção do Senhor está sobre nós, a unção do Espírito Santo está sobre nós, e eu creio que hoje, a partir desta noite, muitas coisas vão deixar de dar errado na tua vida, porque Deus, o Senhor que fez os céus e a terra, Ele vai direcionar os teus passos em tudo aquilo que você vai fazer. Antes de nós participarmos do corpo, do sangue do Cordeiro, eu convido você, nesse momento, vamos orar pela sua casa, pela sua família. Você que trouxe os documentos, os pedidos, você vai estar aí colocando diante da presença do Senhor. Você vai orar com fé. Essa barreira vai cair. Esta barreira vai cair. Deus faz aquilo que é impossível. Deus faz aquilo que é impossível de acontecer. Deus faz. Em nome de Jesus. Você vai orar com fé nesse instante. Quero pedir para o pastor Andrigo estar orando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor amado, neste momento, Senhor, nós estamos colocando nas tuas mãos, ó Pai. Cada pessoa que está aqui sendo representada por essa peça de roupa, por essa fotografia, por esse documento, Senhor amado. Cada vida que está aqui nesta noite, ó Pai, pedindo com fé, Senhor. Honra, Senhor, nesta noite a fé do teu filho, Senhor. Nós pedimos que o Senhor envie os teus anjos aonde essa pessoa estiver, aonde essa vida estiver, Senhor. Vai colocando as tuas mãos agora. Vai trabalhando, vai fazendo a tua obra, Senhor. Quebra todo o mal, toda a corrente, toda a cadeia, Senhor amado. Vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de vício, Senhor, todo espírito de enfermidade que está, Senhor, assolando esta vida, vai caindo por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. Tudo aquilo que o inimigo tem colocado, Senhor, para tirar a paz, para tirar a saúde, vai colocar nas tuas mãos agora em nome de Jesus, ó Pai. Oh Senhor Jesus, vai fazendo a tua obra, Senhor amado. Vai alcançando agora cada um, Senhor amado. Oh Senhor, vai visitando a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, Senhor amado. Vai abençoando agora, Senhor Jesus. Envia os teus anjos agora, Senhor, sobre a nossa casa, Senhor, que todo mal, toda seta do inimigo, todo levante caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Toda água forjada que o inimigo tem tentado colocar contra a nossa casa, a nossa família, Senhor, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de contenda, de separação, de briga, Senhor amado. Oh Senhor, vai colocando amor, vai colocando paz na nossa casa, no nosso lar, Senhor amado. Coloca o amor, Senhor, do esposo com a esposa, dos pais com os filhos, Senhor. Nós quebramos agora todo o mal, toda a corrente, toda a nossa família, Senhor amado. Oh Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem levantado, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus, ó Pai, e declaramos, ó Pai, a nossa família e a nossa casa abençoada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ó Pai. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra do Senhor. E nesta noite nós tomamos posse dessa palavra, Senhor, e declaramos a nossa família abençoada para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia.